Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, queridos ouvintes. Está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Nos falta uma unidade das forças populares em Minas Gerais. E esse é o desafio que nós temos para resolver ao longo do ano de 2026. Nenhum povo segue forças dispersas. O povo só segue quando as forças estão unificadas e coesas, apontando para quem é o inimigo e para quais são as superações concretas dos seus problemas concretos. De maneira que a conjuntura em Minas Gerais, ela é uma conjuntura desafiadora, mas na contradição desses desafios, nós não podemos perder de vista que a dimensão e a força que tem o povo organizado em Minas Gerais é muito superior às forças do agronegócio, às forças das oligarquias e as forças do modelo de mineração. Isso já foi testado, isso já foi experimentado, isso já foi comprovado. Eu sou a Flora Vilela e essa semana o Visões Populares entrevista Silvio Neto, integrante da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, em Minas Gerais. Ele também faz parte da coordenação dos programas populares de agroecologia das bacias do Rio Paraopeba e do Rio Doce e atua pelo MST na capital mineira. Na nossa entrevista, Silvio abordou a conjuntura atual em Minas Gerais, os desafios para o campo progressista e as perspectivas para as eleições de outubro desse ano. A gente tratou ainda do encontro das esquerdas com Lula, pelas Minas e pelos Gerais, que acontece no próximo dia 30, sábado, de 9 às 5 da tarde, na quadra dos Metalúrgicos, em Contagem. Então não se esqueça de curtir, compartilhar com quem se interessa por esses temas e comentar por aqui o que você achou do episódio. E bora começar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, para iniciar a nossa entrevista, a gente está em um ano muito decisivo no Brasil, diante de uma corrida eleitoral que tem tudo para ser muito acirrada e está relacionada também a um cenário internacional com muitos conflitos, com muitas incertezas. No meio disso tudo, Minas Gerais aparece como um território-chave, seja pela importância eleitoral do nosso estado, seja pela participação central em debates com impacto global, como é o caso das terras raras, por exemplo. Queria abrir essa entrevista te pedindo para trazer para o nosso ouvinte qual que é a conjuntura estadual hoje e quais as principais pautas com impacto na vida do povo mineiro. Alô, Visões Populares, alô, companheiros, companheiras do nosso querido Brasil de Fato. Boa tarde, Flora. Essa análise, ela teria que ser num ambiente presencial, né? Aí a gente poderia talvez aprofundar mais esse tema da análise e poderia inclusive trocar. A análise de conjuntura é sempre importante que seja feita da forma mais coletiva para que a gente possa ir buscando as sínteses das análises. E ela é bastante importante na trajetória das organizações, as forças populares, à medida com que, ao analisar a realidade, nós temos as melhores condições de determinar os passos a serem dados. Por isso, para quem nos ouve e o conceito de análise de conjuntura parece algo estranho, mas a análise de conjuntura é o exercício de analisar a realidade em que estamos. Mas se fôssemos aqui uma turma de universitários, a gente analisaria essa realidade e faríamos bons artigos. Mas como lutadores e lutadoras do povo, nós analisamos a realidade para determinar os passos da luta. Então ela é o exercício, o que fundamenta o planejamento do que fazer por parte das organizações da classe trabalhadora. Analisar Minas Gerais é sempre muito complexo, porque Minas são muitas, não só nas palavras do poeta. Minas são muitas pela sua diversidade de biomas, pela sua diversidade cultural e pela sua dimensão gigante, né?
que faz essas fronteiras com diversas regiões, né? Seja com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com o Sudeste. Ela faz essa fronteira com estados que estão no litoral. Dá uma pena do mar por não ter minas, né? É nós que temos que lamentar de não ter o mar. É o mar que tem que lamentar de não ter minas. Mas, então é sempre muito desafiador analisar a conjuntura mineira. Mas a gente não analisa a conjuntura ou a realidade olhando para os governos. A gente analisa olhando para a luta de classes, para a correlação de forças que se estabelece na luta entre a classe trabalhadora, o povo e as classes dominantes, a burguesia. Em Minas Gerais, é importante a gente entender que predomina 3 grandes forças ainda parte da classe dominante. A primeira é a que se arrasta há séculos. São as oligarquias ainda muito presentes em Minas Gerais. Seja as famílias tradicionais que têm o seu poderio ainda pelo interior do estado, também na capital, mas essas estruturas oligárquicas que vêm ainda mantendo o seu poder nas diversas regiões de Minas Gerais, em meio a essa diversidade de Minas Gerais. Uma segunda força é a força do agronegócio. O agronegócio que herdou o latifúndio, o agronegócio que se vincula não só um modelo que atua no campo, mas um modelo que atua vinculado às multinacionais, aos bancos e ao Estado brasileiro, com seus vínculos no poder judiciário, com seus vínculos nos próprios governos. E a terceira grande força, a do modelo de mineração. Modelo que também muito presente na história de Minas, não é à toa que tem um nome, Minas. Desde o ciclo do ouro, ele se organiza no território mineiro e faz parte da história do modo de desenvolvimento do capital em Minas Gerais, mas que hoje, mais do que nunca, diante a uma crise internacional, ele parte para uma ofensiva no território mineiro. E essa ofensiva não é só territorial, não é só na sua expansão, seja no Vale do Jequitinhonha com lítio, seja no Noroeste e no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro com nióbio, ou seja nas próprias minas que estão por abrir, se o povo permitir, no Planalto Vulcânico, em Poços de Caldas. Mas é também um modelo que atua politicamente, é um modelo que atua articulando o conjunto das forças de direita no estado de Minas Gerais, e que junto, então, com as oligarquias e com o agronegócio, compõe uma tria da qual a gente pode medir na medida com que dão passos, na medida com que expressam o seu caráter político, qual é o comportamento da classe dominante no estado de Minas Gerais. E não temos dúvida, essas 3 forças políticas e econômicas da burguesia são indissociáveis nesse momento. Elas estão unificadas para que haja uma manutenção do projeto de extrema-direita no estado de Minas Gerais, um projeto privatista, um projeto que entregue os nossos bens da natureza como forma de ampliação de margem de lucro, um projeto que vincula o estado de Minas Gerais diretamente aos interesses do imperialismo norte-americano, para que nós possamos ter uma ideia mais clara do que estamos falando. É fundamental para que Donald Trump continue jogando bomba na cabeça das crianças palestinas e se mantenha um governo entreguista de extrema-direita que permita que ele tenha o acesso facilitado às nossas terras raras. É uma balela dizer que as terras raras estão prioritariamente a serviço de uma mudança na matriz energética, de um benefício diante a crise e a emergência climática que nós vivemos. O que eles querem é manter o seu poderio bélico e precisam, então, das matérias-primas e dos nossos recursos naturais para isso. De maneira, então, que esse trio está muito fechado
em manter um projeto de extrema-direita em Minas Gerais, vinculado diretamente aos interesses dos Estados Unidos. Na contrapartida disso, e na outra face da moeda, nós temos também uma diversidade muito grande de organizações e de forças populares em Minas. Minas Gerais é palco histórico de lutas e importantes rebeliões e revoltas do povo mineiro. Nós temos na nossa história a Revolta de Carrancas, nós temos na nossa história o Quilombo Campo Grande, nós temos uma tradição de muitas lutas pelo estado de Minas Gerais, seja nas Minas, seja nos Gerais, sertanejos combativos que tanta luta fizeram. Até mais recente, nós temos as importantes histórias do movimento e lutas do movimento operário. Talvez a mais importante delas seja a de Ipatinga, mas nós sempre tivemos um movimento operário muito combativo no estado de Minas Gerais. E também as lutas no campo, que persistem, que seguem, orientadas e dirigidas pelo MST, mas são diversas, grandes e importantes lutas. Nós temos também a capacidade de resistência do nosso povo em Minas Gerais muito testada recentemente, seja pela lama tóxica que desceu de Mariana e desceu o Rio Doce e foi até o mar, ou seja, pela lama que desceu da mina do Córrego do Feijão, da barragem do Córrego do Feijão, e desceu o rio Paraupeba e parou lá na represa de Três Marias, e um povo agredido e um povo que foi assassinado pelo crime da mineração e que resiste com marchas, com ocupações, com lutas, e que demonstra, então, toda a capacidade que o povo mineiro tem de resistir a esses ataques que sofre por parte da classe dominante. Mas é verdade que a mesma unidade que a burguesia tem hoje nos falta. Nos falta uma unidade das forças populares em Minas Gerais. E esse é o desafio que nós temos para resolver ao longo do ano de 2026. Nenhum povo segue forças dispersas. O povo só segue quando as forças estão unificadas e coesas, apontando para quem é o inimigo e para quais são as superações concretas dos seus problemas concretos. Em Minas Gerais, esse é o grande desafio. Então, independente até do processo eleitoral, nós temos que ajustar os pontos de unidade das diversas lutas sociais que nós travamos em Minas Gerais, para que possamos apresentar o nosso projeto para o povo mineiro. De maneira que a conjuntura em Minas Gerais, ela é uma conjuntura desafiadora, mas na contradição desses desafios, nós não podemos perder de vista que a dimensão e a força que tem o povo organizado em Minas Gerais é muito superior às forças do agronegócio, às forças das oligarquias e às forças do modelo de mineração. Isso já foi testado, isso já foi experimentado, isso já foi comprovado. O que nos falta é esse ajuste no processo organizativo de construção, então, de quais são as lutas prioritárias do próximo período. Bom, tá certo. Acho que você trouxe uma resposta bastante completa e embora você tenha dito que não se trata puramente de um cenário eleitoral, né? Diante de tudo que você explicou para nós na primeira pergunta, diferente de outros estados onde os pré-candidatos para governo estadual já estão em diálogo com o público, a gente ainda não tem uma definição aqui em Minas Gerais de candidaturas para o governo do estado, seja no campo da direita, seja na esquerda. E aí queria que você trouxesse para nós por que Minas Gerais, com toda essa importância nacional e com toda essa conjuntura que você trouxe, ainda não tem pré-candidatos definidos, prioritariamente pensando no campo progressista. Se a gente não analisa a realidade a partir de governos, as eleições e os governos são um reflexo da realidade. Eles espelham o que nós enfrentamos na luta de classe. E nós temos hoje 3 grandes desafios já muito maduros
inclusive já são um ponto de partida importante para que nós possamos, então, acumular forças em Minas Gerais. Nós temos uma candidata ao Senado, que é a companheira Marília, que é impressionante. Quando a gente decide e unifica, ela, inclusive, as pesquisas mostram o quanto ela está bem posicionada para acessar, então, essa cadeira no Senado por Minas Gerais. Nós temos um segundo esforço já muito bem determinado, que é em torno da reeleição do presidente Lula. E eleger o presidente Lula pela 4ª vez em Minas Gerais é uma tarefa das grandes, dos desafios que nós temos, e existe uma coesão muito grande das forças populares. Não é à toa que as pesquisas também mostram que o presidente Lula, se dependesse de Minas Gerais, já estaria reeleito. Nós temos um terceiro desafio, e esse talvez seja o que mais vai dar trabalho, que é de afastar definitivamente a extrema-direita desse governo. Nós passamos 8 anos com um governo de extrema-direita que cumpriu à risca todos os mandamentos de como sacrificar o seu próprio povo. Ele entregou o Estado para os seus amigos e para os empresariados. Ele entregou os nossos bens da natureza para as grandes corporações internacionais, seja ela do agronegócio, seja ela da mineração, e ele combateu todas as formas de organização popular que existem no estado de Minas Gerais. Então é nosso dever afastar de vez e que possamos lembrar na história o governo Zema como o pior governo da história de Minas Gerais. O pior governador da história de Minas Gerais chama-se Romeu Zema. Nós temos que impedir que o seu herdeiro, que agora é também governador, Matheus Simões, possa se reeleger. Isso nem parece que está tão difícil, porque o governo foi tão ruim e é tão mal avaliado que todas as pesquisas indicam que ele é um fiasco eleitoral. Mostra, inclusive, que o povo mineiro sabe o mal que o governo Zema e o governo Matheus Simões fez ao povo mineiro. Também tem as aventuras, principalmente as aventuras hoje desse processo de rede social, desse processo de comunicação, que se expressa muito na figura do senador Cleitinho, que é um fiasco de gente, é um sujeito que não vale um pão velho, porque não tem nenhum projeto para Minas Gerais, sabe muito bem de fazer as dancinhas e a micagem na rede social, mas não tem projeto nenhum para resolver os problemas concretos do povo mineiro, para resolver inclusive os problemas acumulados por 8 anos dessa ofensiva que nós sofremos na mão do governo Zema. E pior, é um governo que seria um desastre em função da sua irresponsabilidade com todos os temas que são apresentados a ele. Nós não temos a menor dúvida. O lado de lá está encalacrado. O lado de lá, do ponto de vista de nomes, ou vai com uma aventura do TikTok, uma aventura da rede social, uma aventura da micagem, ou vai com o herdeiro de toda a ofensiva que nós sofremos durante 8 anos. Então é nossa tarefa eleger Marília, é nossa tarefa reeleger o presidente Lula e é nossa tarefa impedir que o povo seja enganado pelo TikTok do Cleitinho ou seja levado ao engano de novo para a manutenção do herdeiro do pior governo da história de Minas Gerais. Da nossa parte, acho que até natural que nós não tenhamos um candidato ainda escolhido. Mas que isso pareça contraditório, mas isso é natural, já que nós ainda não celebramos uma unidade organizativa de todas as forças populares em Minas.
Então, se o desafio é nos organizar, é no processo de organização que nós vamos ter, então, um nome coerente com o processo que nós temos que organizar. Existem aí nomes sendo aventados, nomes que se vinculam ao presidente Lula, nomes que se vinculam às forças populares aqui no estado de Minas Gerais, e nós esperamos que agora, nesse encontro que faremos no dia 30, nós possamos apontar um caminho. Uma coisa é certa, nós precisamos garantir essa coesão das forças de esquerda no estado de Minas Gerais. Nós precisamos garantir o compromisso de eleger a Marília, de reeleger o presidente Lula e dar um basta nessa direita mineira, e talvez o maior deles é nós então celebrar um grande pacto entre as forças de esquerda, que possamos apontar um nome para que seja vitorioso em outubro desse ano. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a nossa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E aí, então, você já adiantou, né? Mas diante desses desafios, está proposto para o próximo dia 30 de maio o encontro estadual do Movimento Lula por Minas e pelos Gerais. Ele foi convocado por uma frente de sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos e acontece na quadra dos metalúrgicos, lá em Contagem. Silvio, você tem acompanhado a organização desse encontro e queria que você explicasse para nós qual que é a importância desse momento. Acho que você já adiantou um pouco com tudo que vem aí de conjuntura, né? Mas quais as pautas a serem debatidas e como que isso se relaciona com o que a gente tem conversado até aqui? Não, primeiro dizer que nós queremos contar com o Jornal Brasil de Fato, fazendo um acompanhamento muito de perto desse encontro. O Jornal Brasil de Fato é o que mais expressa hoje o sentimento do povo mineiro, das forças organizadas de Minas Gerais. E já que nós vamos promover esse encontro do povo mineiro, das forças de esquerda no estado de Minas Gerais, nada melhor do que o Jornal Brasil de Fato possa transmitir para as pessoas durante os resultados e as orientações que esse encontro vai deliberar. Nós teremos aí mais de 1.500 militantes de esquerda de todas as regiões do estado de Minas Gerais. Não é um encontro do PT, não é um encontro do MST, não é um encontro do movimento sindical, é um encontro de todos os lutadores e lutadoras do povo organizado, com as suas coordenações, com suas representações, e que nós vamos juntar as forças vivas do estado de Minas Gerais. Seja elas que atuam no campo, atuam na cidade, nos coletivos de mulheres, nos coletivos de juventude, nas associações, nos sindicatos, nos movimentos populares, nos partidos de esquerda, para que possamos, então, ao longo do dia, trazer um conjunto de debates que já viemos fazendo. São diversos encontros que vêm acontecendo por todo o estado de Minas Gerais. Encontros que têm demonstrado aí o quanto o povo e a militância está com uma disposição para a luta, e que esse encontro do dia 30 aqui em Belo Horizonte vai nos permitir fazer, então, uma síntese desses tantos debates que temos feito, seja do momento que nós estamos vivendo em Minas Gerais, ou seja do que fazer, dos grandes desafios. E nós temos uma expectativa de que cada um desses 1.500 militantes que vão se encontrar saia com um compromisso de promoção, de promover um processo semelhante lá na sua comunidade, lá no seu município, lá na região, e com isso a gente multiplicar esses entendimentos por todo o estado, garantindo então que tenha capilaridade. Nós na roça brincamos, temos que depois desse encontro descer para as tripas, descer para as tripas de Minas Gerais com essas orientações. A tropa está pedindo as orientações, e esse encontro então vai ser o comando do que fazer pelas Minas e pelos Gerais, para que nós possamos acumular força
derrotar a extrema-direita, reeleger o presidente Lula, indicar o nosso candidato ao governo e impedir mais projetos de retrocesso para Minas Gerais. Bom, aí mudando um pouco de assunto, mas, enfim, também tratando de pautas muito importantes para o povo brasileiro, a nível nacional, a gente não podia deixar de citar aqui a discussão que está mais presente essa semana, que é o fim da escala de trabalho 6x1, que está tramitando agora no Congresso. A expectativa que foi confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, na segunda-feira, é de que a proposta seja votada nessa quinta-feira, dia 28. Mas a gente tem assistido parlamentares da extrema-direita tentando, a qualquer custo, postergar essa votação. Queria que você trouxesse pra gente por que a extrema-direita tem tanto medo e quer tanto adiar o fim da escala 6x1. Nessa altura do campeonato, a extrema-direita é burra. E queria aproveitar aqui, façam aí, então, inclusive, chegar até a extrema-direita, até como, talvez assim, como uma gentileza da nossa parte para eles. Não ousem impedir que o projeto seja aprovado. O Brasil vira uma Bolívia. É o seguinte, esse tema já entrou nas mentes e nos corações do povo brasileiro. Já existe uma expectativa e não há ninguém que não seja favorável, que não compreenda a legitimidade de acabar com esse regime de escravidão moderna que nós estamos vivendo. Então, acabar com a jornada 6x1 agora no Congresso é o óbvio. É com isso que todo o povo brasileiro está esperando. E que eles não ousem, que a resposta não vai vir nas urnas, como muitos têm dito. Se a extrema-direita está achando que vai ter um prejuízo eleitoral se inviabilizar o fim da escala 6x1, ela está enganada. Que ela vai ter uma onda de revolta contra ela, promovida pelo povo brasileiro. Então nós temos a segurança de que o projeto vai ser aprovado, e tem uma segurança de que esse é um passo fruto da mobilização social, da mobilização popular e também da capacidade, de diálogo e de relação direta com o povo brasileiro que o presidente Lula tem. Nós temos um presidente, um líder de massa antes de mais nada, e ele deu todos os gestos e todos os sinais para o povo de que era hora, e é por isso que o povo compreendeu. Por isso também que o povo compreendeu muito rápido que é um direito e que é a luta que vai garantir o direito, assim como historicamente a gente sempre conquistou a partir das lutas. Então já é um momento de muita alegria, mesmo não tendo sido aprovado, mas já é uma grande vitória política para a classe trabalhadora, para as forças populares. Esse momento em que o povo elevou o nível de consciência, compreendeu o que é um direito e se colocou na disposição de lutar. Esperamos que essa semana a gente possa consagrar essa vitória com a aprovação na Câmara para que o presidente Lula possa sancionar essa vitória em nome do povo brasileiro. Tá certo. Bom, e aí pensando, quase finalizando nossa entrevista, mas pensando a nível internacional, a gente tem visto no último período, desde a reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o acirramento de vários conflitos militares no mundo. Isso inclui a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, por exemplo, que já se arrasta há meses. Mais próximo da gente, a gente viu a renovação de uma doutrina estadunidense de intervenção direta na América Latina. Podemos citar aqui para o nosso ouvinte o caso mais gritante do sequestro do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, ou ainda o cerco a Cuba, que está em curso agora. Com tudo isso, qual que é a importância de reeleger o presidente Lula pensando nesse cenário internacional que está posto? O presidente Lula e um governo com as características com que nós viemos construindo o nosso governo, ele permite com que as pessoas possam sonhar, que as pessoas possam se organizar, tenham a liberdade de se organizar e de reivindicar por mais direitos. Então é um governo que vai na contramão do que essa extrema-direita internacional acredita que tem que ser essa ordem mundial nesse momento. Para eles é um momento de promover uma ofensiva de retrocessos aos direitos historicamente conquistados. Então o que eles querem é que as pessoas não tenham o direito a se alimentar, não tenham o direito a ter uma casa, a ter uma terra,
não têm o direito a ter saúde, educação, e é natural que eles tenham aí confrontações com o nosso governo do presidente Lula. E ainda bem que Lula é tão criticado por essa extrema-direita, ainda bem que os bolsonaristas vomitam mentiras constantemente contra o nosso governo. É sinal de que o nosso governo continua sendo nosso. É sinal de que o presidente Lula continua sendo nosso. E nesse momento é um momento de crise. Eles estão com vários limites internacionais para conseguir garantir mais lucro para suas empresas. Eles estão vivendo um momento internacional que eles estão com mais dificuldades para garantir privilégios para o Império, para os Estados Unidos. E eles lançam ofensivas nessa dimensão de intervir na Venezuela, de ameaçar Cuba, de novo, reitero aqui, de jogar bomba na cabeça de criança na Palestina, ou de criança iraniana. Isso tudo para garantir os seus privilégios nessa ordem mundial. Nós não queremos privilégio, nós queremos direito. E é a luta por quem quer direito e por quem quer privilégio. O povo brasileiro sabe o seu caminho, sabe pelo que lutar. Nós vamos reeleger o presidente Lula, nós vamos seguir nos mobilizando para que o nosso governo tenha força, inclusive para combater essa ofensiva em toda a América Latina. Não podemos ser em momento nenhum irresponsável com essa conjuntura internacional. E a nossa maior responsabilidade nesse momento é nos organizar, é ter força para que a gente possa ter um governo forte que enfrente esses interesses de Donald Trump e dessa extrema-direita internacional. Perfeito. E aí, para fechar, então, nossa entrevista, é bastante comum uma análise que não basta só reeleger o presidente Lula, mas que também é fundamental, a partir do voto esse ano, consolidar um parlamento com maior representação de esquerda, enfim, que não se porte como inimigo do povo, como é o caso do Congresso Nacional hoje. Mas, para além disso, queria entender de você que projeto de Brasil a gente quer e o que a gente precisa ver representado no programa do governo para a reeleição do Lula. Nós acreditamos muito que esses ambientes institucionais, eles têm uma importância tão grande quanto tem os ambientes de organização popular. O povo tem a capacidade de promover processos de mudança e processos organizativos e cuidado com o próprio povo. Nós temos experiências aí, citei, na bacia do Rio Doce, na bacia do Rio Paraupeba, o quanto a partir da organização popular, a gente vem promovendo um processo de reparação da bacia dos dois rios que foram atingidos pela lama da mineração. Mas também tivemos em nível nacional aí o período todo da pandemia, o quanto as organizações populares foram fundamentais no socorro ao povo que mais sofreu com a pandemia, principalmente na escassez de alimento que o povo viveu. O MST, as cozinhas solidárias, todas as formas de organização foram fundamentais. Estou chamando a atenção disso porque nós esperamos que o governo Lula 4 ele compreenda que a sua governabilidade passa pelo fortalecimento das organizações e das forças populares. O parlamento, historicamente, é um espaço de dominação da burguesia. E a única forma de confrontar um parlamento burguês, um parlamento cínico, como é o parlamento brasileiro, é garantindo o fortalecimento das lutas populares. Se não fosse a mobilização popular, nós não teríamos as condições de avançar com o fim da escala 6x1. E mesmo um parlamento conservador, inimigo do povo, está se pelando de medo do povo, organizado em torno da pauta do fim da escala 6x1. Isso nos dá as pistas do que temos que fazer no próximo período. É claro que nós vamos eleger e vamos fazer todos os esforços para eleger
uma bancada cada vez maior de deputados e deputadas, senadores e senadoras que tenham uma representação popular, que sejam vinculados à esquerda, que defendam os temas realmente de interesse do povo brasileiro. Mas não tenham dúvida, historicamente, esse palco de cinismo que é o parlamento, ele só se mexe a favor do povo quando o povo decide que ele tem que se mexer. E essa organização popular, nós temos que avançar muito no próximo período. Esperamos que o Lula 4 seja um governo que priorize a sua governabilidade a partir das lutas sociais, das lutas populares do Brasil. Bom, gente, nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. A gente agradece muito a participação do Silvio, que além de todos os créditos que a gente trouxe no início do programa, também acontece de ser meu pai. E na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato Minas Gerais no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou dessa entrevista. Não se esqueça também de compartilhar o episódio com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe também o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. Esse episódio do Visões Populares teve apresentação, produção, roteiro e edição de áudio de Flora Vilela. A divulgação é por conta de Lucileia Miranda.